Olá para você que está me assistindo, meu nome é Iago Medeiros e estamos aqui para mais um vídeo de conteúdo para você. Um dos temas que ficaram pendentes aí, que estavam na lista, era a questão sobre tonalidade da pele. Se isso é importante, se isso influencia na imagem, se isso influencia para o estilo. Da mesma forma que eu falo que o caimento importa, que o tecido em si importa, entendeu? Que a funcionalidade da roupa importa, que é aquela piramidezinha, essa parte aqui de tonalidade da pele importa também. Só que eu tenho uma opinião formada sobre isso. Para quem está começando a conhecer o estilo clássico e está começando a aplicar os conceitos, os princípios, está no começo da jornada, ainda fazendo os cortes de caimento, sabendo comprar roupa, aprendendo todos esses pequenos detalhes básicos, eu não acho interessante a pessoa entrar nesse mundo de universo das cores, entendeu? Que é um mundo muito mais complexo e que sem uma base formada, você meio que fica perdido lá. Porque é muita informação e você às vezes com muita informação deixa coisas básicas passarem despercebidas. Então a primeira coisa que você tem que entender é que esse universo de cores é importante após os básicos, tá? E o que é que você vai aprender aqui hoje? Hoje você vai aprender do que se trata essa questão de tonalidade de pele, como isso interfere, como isso é prejudicial ou é benéfico ao aprender. E eu vou tentar provar aqui para vocês que esse assunto ele é tão complexo que para você ter um resultado importante com ele, você precisa de profissional para fazer toda essa análise para você e tem que ser pessoalmente. Então hoje a minha função vai ser abrir a mente de vocês para vocês conhecerem melhor o que significa essa questão de tonalidade de pele e eu vou até conseguir passar duas dicas práticas para você, mesmo que sem esse profissional você consiga ter uma noção e aplicar de certa forma pequenos conceitos que envolvem essa questão da tonalidade de pele. Só para você ter uma noção de como isso interfere, já aconteceu com você de usar uma peça de roupa em alguma cor específica e alguém comentar que aquela cor ficou muito boa em você? Você, porra, essa cor ficou tão boa em você. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com cor vermelha, já aconteceu com azul marinho. As pessoas elogiam algumas cores e outras nem tanto, sabe? Eles, poxa, essa cor ficou tão boa em você. E isso parece meio que inconsciente, mas não, tem certo fundamento, apesar da gente não saber. Tem cores que funcionam melhor pra gente, tem cores que não funcionam tão bem, que deixam a gente meio apagado. Então você vai entender essa relação de como você pode descobrir minimamente isso, ser um profissional, né? E também você já teve aquela impressão de que você coloca a roupa, coloca alguma peça e você não se sente bem, se sente meio apagado, meio sem graça. Você, pô, eu acho que eu não fiquei bem nessa roupa. Não é nem a roupa em si, sabe? É a cor. Você não gostou de alguma coisa ali, mas é a cor que está incomodando e você não sabe. Então, diante desses incômodos meio que inconscientes, diante dessas cores que te fortalecem e que as pessoas te elogiam, é que você vai entender melhor por que isso acontece, tá? Lembrando que, do mesmo jeito que eu falei inicialmente, foca no básico primeiro. Aprende caimento, aprende as cores essenciais, para depois você entrar nessa que eu coloquei essa parte na parte da fase 3, que é a diferenciação, beleza? Então, ó, isso aqui, gente, é o poder da colorimetria, que é o estudo das cores, para conhecer a sua paleta de cores pessoal. O que é a paleta de cores pessoal? São as cores que mais combinam com o seu tom de pele. O tom de pele, gente, não é a cor da pele em si, porque envolve muito mais fatores. Ah, esse cara é branco, esse cara é negro, esse cara é pardo, sei lá, mestiço, que o Brasil tem cheio de raças, né? Cheio de cores. Mas não é a cor em si, é a mistura de 3 substânciazinhas. Ó, coloração pessoal, leve em consideração PCSOBB. O que é isso? Vai levar em consideração, primeiro, o seu tom de pele, cor de cabelo, sobrancelha, cor do olho. Olha como é mais da parte superior. Ó, pele, cabelo, sobrancelha, olho e se você tiver barba e bigode. Leva todas essas texturas, essas cores, a diferença dessas cores entre esses itens, né? Para começar a descobrir o seu subtom de pele. Aí vem aqui, ó, subtom de pele é resultado da melanina, caroteno e hemoglobina, que são as 3 substâncias da pele. Então pode ver que não é algo simples de se fazer. É algo que depende de um profissional que fez um curso, que treinou para saber exatamente que cores funcionam para o seu subtom de pele. Ele te coloca assim, sabe, na luz do sol. Aí tem espelho, ele cobra o seu, tem que ser do rosto lavado, então num processozinho bem detalhado
para fazer isso. É um dos cursos que eu pretendo aprender para conseguir prestar esse serviço aqui para vocês, tá? Por enquanto ainda não, mas vou fazer. É um dos cursos que está na minha lista. Tá? Primeira dica que eu dou, qual é? Você tem que entender as paletas de cores sazonais. Essa dica aqui, gente, é porque assim, eles dividem esse assunto em 4 partes, tá? Eu vou focar mais em 2, que são as 2 que eu consigo trazer algo mais prático, fácil para vocês. Se eu for em relação às outras 2, vai ficar muito subjetivo, não é legal e fica mais difícil. Então, com essas 2 dicas que eu vou dar para você, dá para você fazer um resultado legal, mesmo sem precisar desse profissional. Então, a primeira dica é você conhecer a paleta de cores sazonais. O que é essa paleta de cores sazonais? Leve em consideração a temperatura da sua pele. Essa temperatura ele descobre dividida em 4 partes, que são as estações do ano, né? Pode ver, ó, verão e inverno, que tem a ver com as cores frias e tons azulados. São cores mais frias com tons azulados. E a primavera e outono, que são cores mais quentes e tons amarelados. Então, sabendo disso, o que é que você pode fazer? 2 dicas práticas aqui. Você vai no local que pegue o sol, que o seu corpo, o sol reflita nele, tá na luz do sol, sem ser dentro de casa. E aí você vai olhar para a cor da sua veia. Bota assim e olha a cor. Se a cor da sua veia for esverdeada, é porque você tem uma tonalidade, uma temperatura de cor de pele quente, né? E se a veia for mais azulada, é porque você tem uma temperatura de cor fria. E o que é que você pode utilizar disso? Ó, veias esverdeadas, quente. Então você vai preferir cores quentes. Aí você vai lá no Google, coloca lá, cores quentes. É vermelho, amarelo, são cores mais amareladas, mais fortes, mais pan, entendeu? Aí você coloca lá, cores quentes, você vai ver quais são as cores quentes. Agora, se a sua veia ficar mais azulada, é porque você tem temperatura fria. Aí você vai procurar cores frias, azuladas, beleza? Aí você coloca lá, cores frias, vai ver, azul, tonalidades, são as cores mais friazinhas. Sabe aquela questão fogo e gelo? Você tem uma noçãozinha do que é quente e fria, mas para você ter certeza, você coloca no Google, né? Beleza, esse é o primeiro teste, cor da veia. E o segundo, você faz o teste da... Qual é o outro teste aqui? Deixa eu me lembrar aqui, que eu me esqueci. Reação ao sol, pronto. Você, quando vai para o sol e pega sol, você fica vermelho, avermelhado, ou você fica bronzeado? Se você ficar avermelhado, você tem uma temperatura fria. Agora, se você ficar mais bronzeado, você tem uma temperatura quente. Então, se você tem a temperatura quente, procura as cores quentes. Se você tem a temperatura de pele fria, procura as cores mais azuladas, mais frias. Beleza? Então, são esses 2 testes para você descobrir a sua temperatura. Cor da veia e reação ao sol. Tá bom? E agora, a segunda dica que eu dou para você é você descobrir o seu contraste. Contraste é a diferença de cinzas. Como assim, Iago? Você vai tirar uma selfie sua, só assim, de perfil, de rosto mesmo, de frente. E aí você vai aplicar nessa foto o filtro preto e branco. Aplicou o filtro preto e branco, você vai ver a diferença da tonalidade do seu cabelo para a sua cor de pele. Então você aplica o preto e branco lá, vai ter esse contraste. Se o contraste for alto, for um contraste, porra, tá bem diferente a cor da minha pele para a cor do meu cabelo. Então quer dizer que você tem o contraste de médio para alto. Contraste de médio para alto. Agora, se a diferença do seu cabelo e da sua pele for baixa, não está muita diferença não, os cinzas. Então você tem um contraste baixo. Aí você descobre aqui tanto a temperatura, tanto o seu contraste. Quando o contraste... o que isso tem em relação, Iago? Depois que eu descobri isso tudo, o que é que eu posso fazer? Bom, você vai descobrir isso, vai descobrir as cores que mais ficam melhores em você. O que é cores melhores? É isso aqui, gente, ó. Diminui olheira, manchas, deixa você com a pele mais brilhosa, mais bonito, contorno do seu rosto fica mais bonito, você aparenta ser uma pessoa com mais saúde, a cor fica mais viçosa, você tira sinais de cansaço, você deixa de aparecer rugas, manchas, sombras no seu rosto, você fica mais jovem, você fica com o rosto, sei lá, você chama mais atenção, as pessoas olham, só para você ter uma noção de como isso parece mentira, mas é verdade. Quando você acerta nesses quesitos aqui de cor e de subtom, você sabe exatamente as cores que combinam com você, que faz os seus pontos positivos serem exaltados e os pontos negativos minimizados, até a atenção você chama mais. Eu já vi muitos filmes, por exemplo, vai rolar um evento,
Aí o cara vai, ele tem um subtom de pele que o contraste dele é alto. Então o que é que ele faz? Ele bota peças de cores mais claras e mais escuras ao mesmo tempo no conjunto. Aí o contraste aumenta ainda cada vez mais e o que ele faz? Ele vai e chama atenção com alto contraste. Agora vamos supor que você quer dar uma... Isso é muito em evento, em festa, para chamar atenção, para causar impacto. Agora você quer estar com um estilo mais calmo, mais receptivo, tipo assim, uma cor mais clarinha. Aí quer dizer que o seu contraste abaixou. Então você vai chamar menos atenção e vai ficar com um aspecto mais de convidativo, de mais de amigo, de ouvinte. Não fica muito impacto. Então dependendo da ocasião que você vai, você tem interesse em abaixar o contraste, aumentar o contraste. Entende? Então você sabendo o seu subtom de pele, você vai saber manusear todas essas questões das cores. E fora essa questão do contraste, da atenção, você tem todas essas vantagens aqui. E é muito perceptível. Principalmente quando já vi muitos testes desses, você vê que algumas cores deixam a pessoa com a cara mais derrubada, com sombras, fica com a cara triste, mais cansada. Depois é mágico, você bota outra cor assim. Aí é questão do reflexo do sol com a cor, sabe? Na sua pele. E aí a pele fica toda diferente, você fica uma pessoa diferente, mas como se fosse mais feliz, você pega. É uma ciência. Isso é verdade. Então, vocês praticam essas duas dicas aqui, tá? Se vocês quiserem ter uma noçãozinha básica de que temperatura sua pele qual é o seu contraste, se é alto, se é baixo. E aí você vai ter a noção, pô, acho que ficaria legal essa cor aqui e tal, pra mim. Mas primeiro, você tem os básicos, as cores básicas, se não tiver, esqueça. Mas se você já tem a camisa branca, tem um azul, tá tudo certinho lá, vale a pena você dar uma olhada nas cores que você tem no seu armário, se é verdade isso que você descobriu aqui, tá bom? Você vê se você se sente bem com essas cores. É isso aí, gente. Tonalidade de pele é importante? É, mas depois dos básicos. O universo das cores é muito complexo, então quando você entrar lá, você tem que estar preparado para absorver os conhecimentos e aplicar só a cor, porque o resto você já sabe. Entendeu? Esse mundo aqui é um mundo que eu vou entrar na fase 3 e que a gente vai massacrá-lo bem bastante. E é um dos cursos que eu pretendo fazer para conseguir dar esse resultado mais perfeito para vocês, ok? No mais é isso aí, gente. Fique com Deus e agora eu vou relaxar, porque eu estou de virote. Um abraço.